do Desafio Pré-Universitário Popular no ano de 2021. Hoje nós chegamos à nossa aula número 8, né, de redação. Hoje eu vim aqui meio que de surpresa, né, como a professora Bruna anunciou semana passada. Essa semana seria a professora Dina, né, a dar essa aula de estratégias argumentativas, que é a especialidade dela e da professora Júlia. Então, eu estou aqui, né, ainda não sou o melhor professor dessa área, mas vou tentar dar o meu melhor para ensinar vocês talvez essa competência, né, esse ponto tão importante, se não é o mais importante da hora da gente escrever a nossa redação. Ah, tu é uma especialista em argumentação, sim, Júlia, nem vem. Mas vamos à nossa querida aula. Para começar a nossa aula, então a gente sempre faz uma pequena revisãozinha, né, de tudo aquilo que a gente está vendo. Prestem bem atenção, né, ao lembrar, né, que o tipo do texto que a gente escreve nas nossas aulas, né, a gente estuda, a gente treina para o Enem, é nada mais, nada menos que o texto dissertativo argumentativo. E o que consiste nesse texto? Né? Já gravem bem esse nome, argumentativo. Consiste num texto em que a gente defende, né, um ponto de vista. Não apenas defende um ponto de vista, estamos aqui falando em pequenas palavras, mas a gente, né, toma partido para um determinado, não vou falar essa palavra agora, mas para uma determinada questão, tá? Vocês já vão descobrir o que é essa palavra que eu substitui por questão agora. A gente toma um partido, um ponto de vista sobre determinada questão, que é uma questão que é bem concebida em nossa sociedade, e a gente desenvolve algumas ideias sobre elas, né? De acordo com né, com a nossa visão, com o nosso pensamento sobre essa questão, né, sobre essa situação que a gente está lidando. Né? E aqui, no caso da nossa redação, nós vamos estar lidando sempre com questões sociais. Né? Na redação do Enem, o modelo da redação do Enem, a gente sempre lida com questões sociais, né? E desenvolvendo o nosso ponto de vista, né? Argumentando o nosso ponto de vista sobre determinadas questões sociais. Tá? Inclusive, não perguntei para vocês aqui, bastante gente hoje, fizeram a redação do PAV? Que foi semana passada. O que acharam do PAV? Como é que foram? Foi um tema bom, né, gente? Um baita tema, estava entregue. Para quem treinou com a gente aqui nos últimos meses, estava muito bom aquele tema. Né? Um tema bem, assim, acho que foi um dos anos em que o Pávio mais se aproximou do estilo de redação do Enem, né? Inclusive foi um tema que já caiu no Enem alguns anos atrás, que foi o tema da redação do Pávio. Ah, o Rodrigo ainda tá na segunda etapa do Pávio. Foi maneiras de ser antirracista, se não falha a memória agora. Né? Eram estratégias que... Como ser antirracista, exatamente. Era uma pergunta. Né? O Pave não perdeu esse jeito mais filosófico dele de passar temas, né? De propor redação. Normalmente faz por essa pergunta, né? E a gente tem que desenvolver uma resposta, né? Um texto dissertativo argumentativo como resposta. É um bom tema, né, gente? Muito bom. Bem, então, assim, vamos seguir a nossa aula e vocês podem ir falando no chat as dúvidas de vocês, que eu e a professora Júlia vamos, né, tentar responder da melhor maneira possível, né? Para a gente não perder muito fio da meada. Mas vamos lá, né? Agora que a gente já conhece o tipo de texto que a gente trabalha, ou a gente já revisou o tipo de texto que a gente trabalha, vamos lembrar um pouquinho da estrutura dele, de como como a gente monta, né, esse texto, como a gente analisa esse texto, né, quais setores que devem constar dentro deste texto. E o primeiro deles é nada mais nada menos que a nossa introdução, né, que é ali onde a gente dá o nosso primeiro panorama, né, sobre o tema que a gente vai desenvolver. Né, sobre a temática, sobre o tópico, né, porque quando a gente vai escrever o nosso texto, a gente recebe um tópico, por exemplo, como ser antirracista, no caso da redação do PAV. E nós vamos desenvolver esse tema, né, esse tópico, ou uma pergunta, né? E, para isso, a gente tem que usar do primeiro parágrafo do nosso texto para fazer uma breve apresentação daquilo que a gente vai desenvolver no decorrer de todo o nosso texto, né? E ali nesse primeiro setor é onde a gente apresenta a nossa tese, né, que é o nosso ponto de vista amplo, geral, né, perante aquele tema, e também, né, agora já vamos falar nisso, os nossos dois argumentos. O que são os argumentos? Nós já vamos estudar mais sobre o que são os argumentos.
Mas argumentos são basicamente as nossas ideias que serão desenvolvidas, né? E bem escolhidas, né? Que vão ser desenvolvidas nos parágrafos centrais, né? Os parágrafos de desenvolvimento do nosso texto. Né? Em cada um daqueles parágrafos, normalmente a gente aconselha que vocês usem cada um dos 2 parágrafos centrais do texto para desenvolver cada uma das ideias que vocês apresentaram, né? Dos problemas que vocês apresentaram ali na introdução. Né? Mas tem gente que faz de outras maneiras. Né? Agora nós já vamos descobrir essas diversas maneiras de desenvolver esses argumentos. E aí vocês vão conhecer, né, qual que vocês se identificam melhor, qual vocês se sentem melhor para escrever a redação de vocês. Né? Claro, vocês não vão identificar assistindo a aula de hoje, porque eu gosto mais de escrever o texto em causa, né, na ordem de causa e consequência. Né? Uma das estratégias que a gente pode usar para argumentar as nossas ideias. Não, vocês só vão descobrir isso, qual que se encaixa melhor com vocês, treinando, né? Treinando de diversas maneiras, tá? Aqui eu vou trazer apenas algumas estratégias, né? Porque vocês vão descobrindo aos poucos qual que vocês se encaixam melhor, né? Desde que esteja dentro daquelas competências. Bem, como eu já falei do desenvolvimento, ele está naqueles parágrafos centrais ali, que é onde a gente desenvolve, né? Esses problemas que a gente escolheu e apresentou lá na nossa introdução. E no final do texto, que é, acho que aí sim a parte que eu mais gosto, né? Que a Júlia é especialista em argumentação, a Juliadina, e eu sou especialista na conclusão, na proposta de intervenção. Adoro dessa aula. E que é justamente onde a gente vai concluir, né, esse desenvolvimento, essa discussão sobre esses problemas que a gente apresentou na nossa introdução e desenvolveu nos parágrafos centrais, é onde a gente vai terminar, né? A gente vai colocar, não necessariamente um ponto final, né? Mas como que vai acabar a nossa discussão, né? E no caso do Enem, diferente do PAV, ali nesse parágrafo conclusivo, no 4º parágrafo do nosso texto, o último parágrafo, é onde a gente vai propor uma solução, né, para aqueles problemas sociais que a gente, né, escreveu durante a nossa redação. Né, uma solução, ou seja, elaborar uma proposta de intervenção, né, por meio dos agentes que a gente já conhece, né, governo, educação, né, de uma maneira que resolva, né, esses problemas, essas questões sociais que a gente está debatendo. Vamos adiante. Antes de chegar além disso, né, vamos revisar um pouquinho daquilo que vocês viram, né, que a gente viu na semana passada com a professora Bruna, né? E acho que junto com a argumentação, aliás, né? Para ficar uma argumentação ideal, é preciso que o texto tenha esses 2 conceitos que a gente está revisando agora, que é justamente coerência e coesão, né? O que é um texto coeso? É aquele texto, né, que fazendo o uso de adequadas, né, estruturas gramaticais, estruturas linguísticas, né, todas as estruturas, aqui a gente está falando de coesão como um todo, ele faz sentido. Ou seja, quando a gente escreve o texto de acordo com aquelas estruturas, né, que a gente estuda na aula de língua portuguesa lá com a professora Ana e com o professor Pedro, adequadamente no nosso texto. E assim, o nosso texto ele apresenta coerência, ou seja, ele faz sentido. Né? E aí a gente já entra no nosso segundo tópico, né? O nosso segundo conceito, que é a coerência. Né? E o texto coerente é nada mais, nada menos que aquele texto em que as suas ideias, né, dentro da sua organização, né, dependente totalmente do estabelecimento de uma coesão, né, de usar as estruturas gramaticais, as estruturas da língua portuguesa adequadamente, ele expressa um sentido, né? Ele é lógico, ele é um texto claro, né? Um texto verdadeiro, ele é um texto honesto, né? A gente lê o nosso texto, a gente compreende a ideia que ele quer passar claramente, sem nenhuma angústia, nenhum problema, né? Nenhuma linguagem rebuscada, né? E como a gente está falando aqui de redação e de texto dissertativo argumentativo, né? Esse é um texto que busca apresentar uma ideia, né? Determinar uma ideia, é um texto formal, é um texto impessoal. Ele é um texto que pede, né, que essa coerência seja estabelecida, né, de uma maneira muito clara, muito direta, né, que a gente leia aquele texto e a gente compreenda, a gente entenda, né, o ponto de vista, não só apenas o ponto de vista do seu autor, mas também o que é aquela temática em si que a gente está desenvolvendo ali, o que esse autor estava desenvolvendo ali. Né? E para isso a gente precisa estabelecer coesão e coerência no nosso texto. Tá? E nada mais nada menos que para estabelecer a coesão,
a gente usa aquelas, né, como a professora Bruna já apresentou alguns na semana passada para vocês, a gente usa os nossos conectivos, né? E acho que a coesão, para ficar mais claro para vocês, eu sempre comparo, né, com um trem, né? Porque o que vai estabelecer a coesão? São essas estruturas linguísticas, né, que a gente chama de conectivos, né, que pode ser o porém, ademais, desse modo, também, mas, né, que conectam as diversas partes do nosso texto e faz com que ele tenha sentido, relacionam, né, os diversos setores. A gente normalmente nas correções pede que vocês coloquem os conectivos, né, essas estruturas na mudança de parágrafo, às vezes na mudança de frase, né, para relacionar, porque se não tem esses elinhos, né, esses engates entre cada um dos trechos do nosso texto, o nosso texto fica parecendo uma lista, né, porque a gente escreve lá o primeiro parágrafo sobre determinado assunto, aí depois a gente escreve o segundo parágrafo sobre outro assunto, pode até que esteja relacionado ao mesmo tema, mas a gente lê, parece que a gente está lendo dois textos diferentes dentro de um mesmo texto mesmo, né? Porque a gente não enxerga, né, essa ligação entre essas duas partes. É por isso que é muito importante usar esses conectivos que a professora Bruna trabalhou com você semana passada. E, né, para não ficarem tão apavorados, assim, porque eu estou falando que tem que ser esses conectivos, eu não estou falando. Mas tô falando que tem que ter, mas eu não estou dizendo aqui quais que são, né? Vocês podem acessar lá a pasta do Google Drive, né? E lá na pasta do Google Drive, então tem uma lista, né, com todos os conectivos, né, que vocês podem usar em diversos contextos do nosso texto, tá? Do texto de vocês, tá? Então, aqueles que, quando vocês querem adicionar uma ideia, quando vocês querem apresentar uma ideia contrária à ideia que vocês apresentaram antes, né? Então, lá vocês encontram diversos, né? Para aquilo que vocês precisarem, né? E não só vocês encontram essa lista de conectivos lá no Drive, né? Todos os materiais que a gente estudou na proposta de redação estão lá. O link a gente já passa para vocês, para quem não tiver, tá? Bem, então vamos, enfim, ao tópico principal, né, da nossa aula. Tópico da nossa aula mesmo, que é justamente a argumentação. E que é uma coisa que nem todos de vocês ainda pegaram muito bem, né? Esse desenvolvimento de um argumento, né? E que nada mais ele pesa, né, justamente em uma das competências avaliativas do texto de vocês, que é a competência número 3. Né? E essa competência número 3, ela avalia, né, vamos simplificar isso aqui, avalia se vocês compreenderam bem o texto, né, o tema que foi proposto, e se vocês desenvolveram o texto de vocês de acordo, né, com aquilo que foi proposto. Né? E aí que vai pesar como que vocês fizeram isso. Né? Se vocês trouxeram informações, ideias relevantes, né, coerentes, que fazem muito sentido para aquele tema que foi proposto, tá? Então, e muitos de vocês ainda, eu vejo nos textos de vocês, falam bem sobre o tema, né? Apresentam bem os temas que a gente propõe para vocês, mas nem sempre conseguem, fazem bem esse desenvolvimento desses temas com pontos de vista de vocês, né? Não necessariamente de vocês, mas, né, tomar ideias, né, de acordo com esse tema e que podem ser discutidas, tá? E isso é muito importante. O foco da nossa aula de hoje é descobrir como que a gente vai, né, aprofundar a nossa argumentação no nosso texto, né? Antes de tudo, é importante que a gente tenha em mente bem qual a diferença entre um fato e um argumento. Aquela palavra que lá no início eu falei, que eu disse questão, né? Aqui eu já trago a palavra da aula que é fato, né? E apresentar fatos é muito diferente de apresentar argumentos, de argumentar, né? Um fato é uma ideia bem determinada sobre determinado tópico, é uma coisa que não se discute, né? Uma ideia, como diz ali no slide, é uma ideia consolidada, é uma coisa que todo mundo sabe, é uma coisa que é verdadeira, uma coisa que é constatada, tá? E o argumento não. O argumento é normalmente, né, é um ponto de vista, né, é uma ótica diferente que pode variar, né, de pessoa para pessoa, de contexto para contexto.
né? Mas sobre um determinado fato, sobre um determinado tema. Ou seja, na nossa redação, a gente recebe fatos, né? E sobre esses fatos, a gente tem que, né, desenvolver, a gente tem que dissertar, tá? Ainda está um pouquinho nebuloso, né? Mas conforme a gente vai ver os nossos exemplos em textos aqui, a gente vai entendendo bem o que é argumentar sobre um determinado tópico, né? E a gente escreveu o nosso texto, tá? Aqui. Como vocês estão vendo aqui, aqui eu trouxe o primeiro parágrafo, tá? De uma redação do Enem de 2013, que o tema foi efeitos da implantação da lei seca no Brasil, tá? E aqui a gente já vai identificar um pouquinho quais são esses argumentos, o que é um fato, o que é um argumento e o que a gente está discutindo ali, tá? Esse Enem aqui foi super polêmico, né? Acho que foi nesse Enem aqui que teve uma pessoa que escreveu uma redação que era a receita do miojo, teve uma outra que escreveu, acho que era o hino de um time de futebol. Foi histórico esse Enem. Foi um dos primeiros Enems bem polêmicos que tiveram. Né? Só quem viveu sabe, né, Júlia? Só quem viveu sabe esse Enem. Mas vamos lá. Olha aqui, ó. Sucesso absoluto, esse é o título da redação. Né? Lembrando que no Enem não é obrigatório colocar título. Mas se vocês colocarem um título criativo, um título legal, assim, pode agregar alguma coisa, né? Pode chamar a atenção do corretor de vocês. Mas não é obrigatório, não necessariamente tira ou acrescenta pontos ao texto de vocês, tá? Mas pode enriquecer de alguma maneira. Mas vamos lá. Historicamente, causadores de inúmeras vítimas. Os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil. Bem, essa primeira frase aqui já traz 2 pontos que a gente pode observar. Né? Ali, historicamente, causadores de inúmeras vítimas. Ou seja, ali nós estamos tratando de um fato. Todo mundo sabe, né? Todo mundo conclui, todo mundo sabe também que os acidentes de trânsito no Brasil, eles trazem, né? Eles provocam muitas vítimas, né? Muitas pessoas que são afetadas diretamente por conta dos problemas no trânsito, né, desses acidentes que muitas vezes perdem seus parentes, né, pessoas queridas por conta desses acidentes. E isso é uma coisa que não se discute, a gente sabe que é verdade, né? Não. Agora, se uma pessoa chegar aqui para nós e dizer que não ocorrem muitos acidentes de trânsito no Brasil, ela vai estar sendo totalmente incoerente, né? Totalmente não está certo, né? E é justamente disso que a gente está falando, tá? É de um fato, É um tópico que é verdade, né? Não é uma coisa que se discute, é uma coisa que a gente conhece, que a gente tem como constatado em sociedade, né? Mas aqui a gente traz um outro ponto de vista, né? Sobre esse tema, sobre esse fato, que é ali, em azul, os acidentes de trânsito vêm ocorrendo com frequência cada vez menor no Brasil, tá? No Brasil. Lembre que é importante sempre destacar que é no Brasil, no país que vocês estão desenvolvendo, né, esse tema, essa questão social. Ou seja, ali quando ela fala que eles vêm ocorrendo com frequência cada vez menor, é uma coisa que a gente pode, né, contestar, né? Porque, claro, e aí que entra a importância dos intertextos, mas aí isso a gente deixa para mais adiante, né? Para atestar que essas coisas realmente são verdade, né? Mas a gente pode discutir isso. Como assim eles estão acontecendo com uma frequência cada vez menor? Todos os dias a gente abre o jornal e vê uma notícia. Abre o jornal, ai que cafona, gente, coisa velha. Todos os dias a gente abre um site na internet, abre o celular ali do lado naquelas notícias do Google e a gente vê notícias que teve um acidente de trânsito em qualquer lugar do Brasil, às vezes fora do Brasil, né? E então não é uma agora ver se está acontecendo isso mais ou menos, a gente pode discutir. Muito bem. Então a gente está trazendo um argumento sobre esse fato, que são os acidentes de trânsito que causam vítimas no país, tá? E ali, tá? A gente vem mais ou menos a explicação, né, do porquê essa aluna, esse aluno, o Paulo Henrique Mata, trouxe esse argumento na introdução do texto dele. A implantação da lei seca, ó, essa redução se deve principalmente à implantação da lei. Ali, ó, essa redução se deve principalmente, tá? A gente sempre relaciona os conectivos, né, os elementos conectivos a conjunções, mas nem necessariamente eles vão ser essas conjunções, tá?
muitas vezes a gente usa essas expressões, né? Por exemplo, essa redução se deve principalmente para estabelecer, né, a coesão entre dois pedaços de texto, no caso aqui entre duas frases, tá? Mas vamos adiante. Essa redução se deve principalmente à implantação da lei seca ao longo de todo o território nacional, diminuindo a quantidade de motoristas que dirigem após ter ingerido bebida alcoólica. A maior fiscalização, aliada à imposição de rígidos limites e a conscientização da população, permitiu que tal alteração fosse possível. Ou seja, aqui ele está trazendo, né, claro, ali é o tema, né, proposto, que era justamente para dissertar sobre os efeitos da lei seca, mas aqui ele já está trazendo mais ou menos, né, um panorama do que é a lei seca, de modo a desenvolver esse argumento que ele trouxe no texto dele, né? Abre o YouTube. É verdade, aqueles vídeos daqueles programas que dão de tarde, né, nesse canal, é só acidentes, é só um monte de, né, enchentes e problemas que tem no Brasil afora. Mas é uma coisa que se discute, né, gente? Porque, de acordo com o ponto de vista desse aluno aqui, a gente pode observar, né, uma diminuição nesses casos. E ele atesta isso através, né, da argumentação dele, que se, né, ao citar que isso se deve aos efeitos da lei seca, né, que é o tema que foi pedido para ele desenvolver ali. Vamos adiante. Né? Como botei ali em lilás, é estratégia, né? A estratégia, eu botei estratégia ali, mas vocês vejam aquilo ali como argumentação mesmo. Tá? Gente, ai, cliquei aqui na setinha, não foi. Agora vai. Bem, agora vamos descobrir um pouco, né, como que a gente vai argumentar, né? Porque às vezes a gente chega na hora de escrever o nosso texto, né? A gente faz como a professora Júlia sempre fala, a gente estrutura o que a gente vai falar, né? O tema a gente sempre lembra desse tema, de 2015, a persistência da violência contra a mulher na sociedade brasileira. A gente sabe que a gente tem que falar sobre esse tema, né? Ele é um fato. E como que a gente vai desenvolver as nossas ideias, os nossos pontos de vista sobre esse tema? Então, no momento que a gente tem esse nosso ponto nós temos essas nossas duas ideias, né, para desenvolver sobre o tema escolhidas, a gente tem que argumentar, né? E argumentar é a parte mais importante, é aquilo que vai enriquecer e vai fazer o texto de vocês, né, ser o texto de vocês de verdade, né? Realmente de vocês, porque é através disso que a gente vai ver o ponto de vista, vocês vão defender o ponto de vista e vão tornar esse texto dissertativo argumentativo, né? Dissertar sobre esse ponto de vista de vocês. E aí a gente, né, existem diversas maneiras, né, de como fazer isso, né? E uma delas é escrever um texto de causa e consequência. O que seria um texto de causa e consequência? Tá? É um texto que, né, existem diversas maneiras de organizar essa causa e essa consequência, né? Eu vou dar a primeira, assim, que acho que é que fica mais clara para vocês, né? Mais básica, mas depois vocês podem organizar da maneira que vocês quiserem. Mas, normalmente, a gente apresenta, né, no primeiro parágrafo de desenvolvimento ali, uma causa desse problema, né, o que causa esse problema em nossa sociedade, né, e a gente desenvolve essa causa desse problema, né? Vamos analisar ele aqui, ó. Brasil acima do peso, o que fazer? Então, no primeiro momento, quando a gente vai desenvolver esse tema aqui, a gente fala sobre o que causa, né, uma população brasileira que esteja acima do peso, né, acima do peso ideal, né, do peso que nos deixa saudáveis, né? A gente tem que desenvolver isso aí. Por que as pessoas ficam assim, tá? E depois, no parágrafo seguinte, a gente desenvolve o porquê. A gente desenvolve o porquê. Ai, perdi a palavra. A gente desenvolve o que né, vem, né? Quais os problemas, quais as consequências que são geradas para a sociedade brasileira enquanto tem pessoas acima do peso, né? E, né, questões, né, que podem ser relacionadas não apenas à saúde, mas também à infraestrutura urbana e diversas questões. Rodrigo, a Júlia adora esse texto. É aquele que a gente sempre pensa na hora de argumentar. Rodrigo, é justamente isso que eu estou falando. O primeiro exemplo que eu dou, a primeira hipótese que eu dou para vocês é apresentarem no segundo parágrafo do texto, no caso, o primeiro de desenvolvimento, uma causa, e no terceiro, no segundo de desenvolvimento, vocês apresentem uma consequência desse problema, dessa causa. Tá? Mas existe outra maneira.
Vocês podem apresentar, como eu botei ali naquele último tópico, né, vocês podem escolher uma segunda hipótese, tá? E, por exemplo, escrever no primeiro parágrafo do desenvolvimento uma causa e já dá a consequência. Escrever sobre esse problema e já dá a consequência desse problema para a sociedade ali naquele mesmo parágrafo. E depois, no segundo parágrafo, terceiro parágrafo do texto e segundo do desenvolvimento, vocês façam de novo isso com outra causa desse problema e as consequências que essa outra causa traz para esse problema no texto. Tá? Essa é uma das estratégias que a gente mais usa. A Júlia adora causa e consequência. Vocês vão conhecer a minha favorita, que não é a próxima, que vem depois. Aqui, o texto de explicação e comprovação. Esse texto de explicação e comprovação, ele não fica muito diferente do texto de causa e consequência. Pelo menos ao meu ver, tá? Isso também é um argumento, tá, gente? Né, o meu ponto de vista sobre isso. Vocês podem ter um ponto de vista diferente. Uma coisa para ficar bem claro, né? Essa diferença entre fato e argumento. O fato, não existe ponto de vista diferente entre nós. Né? A gente não vai discutir isso. Né? A gente não vai discutir... Né, por exemplo, que... Ai, agora me fugiu. Mas, por exemplo, que as cidades brasileiras têm um alto índice de violência, as grandes cidades, principalmente. Né? Isso é uma coisa que é verdade. Isso não se discute. A gente sabe porque todo mundo depende, vive, né, à mercê desse problema. Mas o nível de violência é uma coisa que a gente pode discutir, né? Por exemplo, tem cidades que não têm, outras que têm mais, outras que têm menos. Isso é uma coisa que a gente discute. E vocês podem pensar diferente de mim, né? Podem pensar diferente de cada um dessas pessoas que escreveu cada um desses textos aqui. Vocês podem pensar diferente, né? Vocês abrem lá a redação, uma redação nota 1000 ou de outras notas que vocês acham na internet, né? Vocês pensam, esse aluno aqui ele tem esse ponto de vista sobre a intolerância religiosa, mas eu não tenho isso, eu acho que é diferente. Isso é vocês argumentarem, tá? O que a Julia está falando ali? Exatamente, a partir do argumento a gente consegue debater, a gente pode brigar principalmente. Brigar, claro, a gente briga, né? Quem é que não briga por ideais diferentes, né? Quem é que, por exemplo, aquelas pessoas que são... Agora uma coisa bem clara, aquelas pessoas que gostam de cebola na comida. Eu gosto de cebola na comida, mas tem gente que não pode, meu irmão não gosta. Meu irmão vê uma cebola na comida e não quer comer mais, né? Uma cebola bem visível, né? Eu amo também cebola. Mas, por exemplo, eu não gosto de pimentão verde. Por exemplo, pimentão verde é uma coisa que eu não gosto, mas eu conheço muitas pessoas que gostam. Né? Mas eu não gosto de pimentão verde. Vermelho eu gosto. Então, mais ou menos assim, sabe? Aqui a gente está discutindo sobre gostos de comida e na redação do Enem a gente discute sobre questões sociais, questões políticas, que a gente normalmente vai ter pontos de vista diferentes, né? Então, é assim que a gente vai. Mas voltando aqui à nossa estratégia de argumentação, a outra estratégia é que vocês apresentem, né, uma explicação sobre determinado tema, né, sobre determinada ideia, né, ponto de vista, e depois vocês comprovem, né, o porquê que isso acontece, o porquê né, desse argumento que vocês trouxeram. Né? Eu acho até que dá para a gente enquadrar mais ou menos esse texto aqui que eu apresentei para vocês, esse parágrafo, numa estratégia de explicação e comprovação, né? Porque ele apresenta ali brevemente o argumento e depois ele explica o porquê daquilo ali acontecer, né? Então é mais ou menos isso. Vocês explicam, né, o porquê, né, o que é, não necessariamente o que é, mas o que acontece em decorrência, né, de tal problema, de tal questão social, né, de tal fato, e vocês depois argumentam comprovando por que isso acontece, tá? Por que isso acontece, de acordo, né, com dados, né, documentos especiais, às vezes, né, artigos, né, vai depender muito do tema que vocês forem desenvolver, né? Mas aqui a gente tem, por exemplo, nesse exemplo, o Atlas da Violência 2019, organizado pelo Instituto, pelo IPEA, né? Constatou um aumento da violência em cidades pequenas e médias do país, crescimento responsável por aumentar o índice nacional nos últimos 20 anos. Prestem bem atenção, exatamente isso que eu estava falando um pouco antes. Ali a gente sabe que a violência nas cidades, no Brasil, é uma coisa que acontece, né? Mas ali, né, a gente está desenvolvendo, a gente está, né, debatendo sobre o aumento dessa violência nas cidades menores do país, cidades que até então não registravam altos índices de violência,
né? Isso é uma coisa que se discute, porque a gente pode ver cidades no nosso Brasil, cidades pequenas, né? Porque a grande maioria das cidades no Brasil são cidades pequenininhas. Mais de 90% das cidades do Brasil tem menos de 100 mil habitantes, pelo que eu vi esses dias, foi na televisão que eu vi. Né, a gente discute, porque, por exemplo, tem cidades em determinadas regiões que vão ter um alto índice de violência e outras que não. Né? E isso é uma discussão, isso é um ponto de vista, uma hipótese sobre determinada causa. Mas o fato é que isso realmente existe, isso realmente acontece. Se tem mais ou se tem menos, a gente discute, a gente argumenta sobre isso. E ali, né, a gente explica no primeiro momento o que acontece e comprova através, né, dessas citações, né? Aí já entra em outra maneira de argumentar o porquê que esse ponto de vista que a gente está mostrando acontece, tá? Vamos adiante. E aqui, na minha humilde opinião, é o meu favorito. O meu favorito. Até o exemplo que a gente trouxe aqui não é um exemplo que eu gostei muito, né? Acabou ficando porque foi o exemplo que tinha. Mas assim, que é justamente fazendo uso dos nossos intertextos. Na minha opinião, é meu favorito, é o mais gostoso de fazer. Né? É o que tem para hoje, é o que o sistema oferece, né, Júlia? É o que o sistema oferece, né? Das circunstâncias que a gente está, é o que o sistema oferece. Mas vamos lá. O meu favorito, como eu já disse, é por meio dos intertextos, desenvolver os nossos argumentos apresentando os intertextos, né? E buscando citações em livros, em filmes, em músicas, né? Dá para buscar em dados oficiais, notícias, artigos científicos, mas acho que não é tão gostoso fazer essa pesquisa. Eu sou bem de humanas, né, gente? Senão eu não estava aqui dando aula de redação para vocês. Então eu gosto de citar coisas assim, tipo livros, filmes, né? Coisas mais legais, mais interativas, né? Com qual assunto da saúde mental, Augusto? Com certeza, com certeza. Inclusive, né, a redação do último Enem entrou nesse eixo da saúde mental, um tema que a gente não esperava, mas que era um tema que estava coerente com aquilo que a gente, né, estudou ano passado, né? É um tema que, ainda que não fosse o mais esperado, era um tema que fez sentido, né? E também, como todos os temas, era um tema delicado de se escrever, né? E ainda mais no momento que a gente está passando, né? E, inclusive, né, a gente falar sobre a quarentena, sobre a pandemia do Covid-19, né, tudo isso que a gente está vivendo também é uma maneira de trazer um intertexto, né? E relacionar com os temas, né? Isso hoje em dia, né, a forma como isso afetou a nossa vida desde 2020, meio que dá para relacionar com praticamente tudo, né? Todos os temas sociais que a gente vive, né, nesse momento histórico que a gente está passando, tem de alguma maneira uma relação com a questão da quarentena, da pandemia e tudo mais. Né? Então é bem isso. Né? Mas voltando aqui à estratégia, o que a gente faz para desenvolver o argumento que a gente trouxe? A gente cita, né? A gente faz uma citação, a gente remete a um intertexto. Né? E a partir desse intertexto, a gente, né, desenvolve o nosso argumento. Tá? E aqui eu botei dois, né? Porque eu falei mais da citação, da intertextualidade, mas também falando de uma questão que entra também como intertextualidade, né? Eu já falei ali que a gente está vivendo um momento histórico, é buscar um certo período da história, né? Que as pessoas tenham vivido uma determinada situação e relacionar com o problema que a gente está desenvolvendo. Né? Aqui a gente não trouxe diretamente esse argumento, mas, por exemplo, a questão da saúde mental no Brasil, né? O tema não é a pandemia em si, a pandemia de Covid-19 em si. Mas se fosse uma coisa relacionada a isso, a gente poderia buscar um intertexto, para apresentar como intertexto, né, como alusão histórica, algo que tenha acontecido lá 100 anos atrás, quando aconteceu a gripe espanhola. Né, de que maneira que isso pode ter afetado a saúde mental das pessoas naquela época. É apenas uma ideia, tá, gente? Mas é uma uma boa hipótese para se desenvolver. Mas acho que também a história é uma questão, né, trazer fatos históricos, eu adoro, tá? Não vou mentir, eu adoro história, essas coisas assim. Mas também
é uma coisa mais chatinha. Então, assim, fazer referência de livros, acho que de filmes, principalmente de novelas, né? Para ficarem, pode ser qualquer coisa. Vocês podem citar novelas, vocês podem citar, sei lá, podem citar os programas que vocês veem na televisão, aqueles que dão sábado de tarde, nos canais abertos, né? Se vocês, tudo que vocês conseguirem relacionar com o tema que vocês estão desenvolvendo, vocês podem citar e argumentar a partir disso. Bem, eu trouxe aqui, inclusive, um exemplo, né, que ele é do intertexto que eu usei. Eu vou ler para vocês, obviamente, porque eu anotei aqui nos meus papéis, porque eu acabei não colocando no slide, né, de última hora, mas que é do livro Capitães da Areia, do Jorge Amado. E esse livro foi um livro que vocês vão estudar esse livro, se já não estudaram, com a Prof. Gabi, nas aulas de literatura, ele é um livro que aborda diversas questões sociais do Brasil, né? Ele é um livro que tem um certo teor político, né? O autor dele, o Jorge Amado, ele era, né, militantemente muito bem engajado, então ele tem essa carga de tratar questões, né, da realidade social do Brasil, né? E aí eu citei aqui. Jorge Amado, em sua obra Capitães de Areia, aborda o abandono de meninos em um pequeno trapiche em Salvador da Bahia. Desse modo, além de... Peraí. Não. Desse modo, também é possível encontrar crianças. Eu botei. Desse modo, além da ficção, também é possível encontrar crianças vivendo em situação de vulnerabilidade nos dias de hoje no Brasil, o que mostra-se como como um grave problema para a nossa sociedade. Tá? Então, aqui eu desenvolvi a partir, né, de uma citação de um livro que eu escolhi. Tá? Inclusive, desse livro, né, numa aula que a gente tratar mais da colocação dos intertextos, tem uma frase que eu adoro e que pode fechar com né, com diversos temas, e vocês podem desenvolver, né, a partir dessa frase, que é assim: a liberdade é como o sol. Estou escrevendo para vocês aqui. O bem maior do mundo. Eu acho linda essa frase. A liberdade é como o sol, o bem maior do mundo. E eu escrevi direitinho ali. Agora já botar Jorge Amado. Capitães da Areia, tá? Leiam esse livro, tá? Não fiquem só nos resuminhos das aulas de literatura com a Prof. Gabi. E vamos adiante. Aqui eu trago mais um exemplo de texto e de como argumentar dentro de um texto, tá? Vamos ali. Em primeira análise, é evidente que a herança ideológica da produção cinematográfica, como um recurso destinado às elites, conservou-se na coletividade e perpetuou a exclusão de classes inferiores. Tá? Aqui é do Enem de 2019, que o tema foi justamente sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil. Tá? Foi o último Enem antes da pandemia, né? Quando a gente nem sonhava que isso ia acontecer. E ali, né, nessa primeira frase que a gente leu agora, está em verde, vocês podem ver, um argumento, né, um ponto de vista sobre esse tema, sobre a democratização do acesso ao cinema no Brasil, que essa aluna, né, tem, né, sobre essa questão. Tá? E ela determina isso, que a produção cinematográfica no Brasil, ela foi, em sua maioria, né, destinada às classes mais altas, às pessoas com maior poder aquisitivo, com mais dinheiro, né, e o cinema, né, assistir filmes no cinema sempre foi uma coisa que se manteve distante da maior parte da população, né? Não são né, ela diz ali que os filmes eram coisas mais para as pessoas ricas, apenas as pessoas ricas podiam, né, ir ao cinema. E a partir disso, né, para atestar esse argumento que ela colocou ali em verde, ela usou uma citação, né, do filósofo francês Michel Foucault. E ele diz: o poder articula-se em uma linguagem que cria mecanismos de controle e coerção, os quais aumentam a subordinação. Sob tal ótica, constata-se que o discurso hegemônico introduzido na modernidade moldou o comportamento do cidadão a acreditar que o cinema deve se restringir a determinada parcela da sociedade, o que enfraquece o princípio de que todos os indivíduos têm direito ao lazer e ao entretenimento. Então, gente, aqui ela escreveu bastante coisa, né, gente? Nós não precisamos escrever tudo isso, tá? Não fiquem apavorados que tem que escrever um texto
Super complexo, não. A gente pode usar palavras mais simples, termos mais simples, tá? Inclusive, podem usar citações mais simples. Inclusive, numa das aulas, eu debochei, assim, ai, vocês ficam citando Foucault, assim, esses intelectuais bem, né, bem renomados. Vocês podem citar até novela da televisão, gente. Citar Valcir Carrasco, por exemplo. Não tem problema nenhum. Mas aqui, né, ela desenvolveu, ela traz essa citação de modo a comprovar, né, o porquê, a explicar o porquê que aquele argumento dela, aquele processo ali que acontecia, acontece, né. Eu amo citar novela. A novela é sempre, né, eu sou bem noveleiro. A Júlia, se não cita a música da Pitty e do Engenheiros do Havaí, é o mesmo que eu não citar as novelas, né. Então, e Criolo também, que ela adora o Criolo também. Né? Então, assim, aula de intertexto com a Júlia e com o Bernardo, a gente só traz as coisas que a gente mais gosta de assistir, né? Coisa boa. Mas é uma delícia, né, gente? E vocês também têm que buscar por esse lado. Tem que buscar por esse lado. Querendo ou não, intertexto é a parte mais gostosa do texto, né? Pelo menos para mim é. E isso, claro, é aquilo que eu sempre digo. A gente tem que se cuidar, porque às vezes a gente se empolga falando dos nossos intertextos, porque a gente gosta tanto deles, e a gente acaba esquecendo da argumentação principal, né? Porque o intertexto, como a gente viu aqui, ele serve só para testar, né, os nossos argumentos. É só um pilarzinho. Eu assisto bastante anime, seria uma fonte que daria para mencionar também. Com certeza, Augusto, anime também, tipo, aqui a gente está falando novelas, animes normalmente são em séries, né? Então, com certeza, Augusto, pode citar um anime. Se uma temática que foi abordada dentro de um anime fizer sentido de acordo né, com o texto que você está escrevendo, com o tema ali, pode citar sim, fica à vontade. Qualquer anime. Anime, assim como novela, como filme, né? É cultura, é intertexto, e a gente pode muito bem relacionar ali com a nossa discussão. Tá? E ali, para concluir, e desse modo, com a concepção instituída da produção cinematográfica como diversão das camadas altas, o cinema adquire o caráter elitista, o qual contribui com a exclusão do restante da população. Aqui ela faz uma breve conclusão, né, daquilo que ela desenvolveu lá no começo da argumentação dela. Aqui ela fez uma super argumentação, né? Eu também, isso aqui é só um primeiro parágrafo, né, gente? Porque ela fala ali em primeira análise, mais uma expressão conectiva, né? Eu falo conectora normalmente, agora eu peguei o hábito da Júlia de falar conectivo. Mas é isso, gente. Vocês não precisam escrever absolutamente tudo isso que essa aluna escreveu aqui. Vocês podem ser mais diretos, usar palavras mais simples. É uma troca, né? A gente está tão próximo, a gente está tão relacionado que a gente vai trocando, né, Júlia? Coisa boa. Né? Bem assim os profs de redação de vocês. A gente se ama mesmo, Júlia. Eu amo mesmo. Nossa, uma mãe para mim, né, nesse desafio aqui, a Júlia. Mas vamos lá. Né? Então é mais ou menos isso, gente. Vocês não precisem escrever um texto como a Lana Miranda fez, tá? De usar todas essas citações, não fiquem com medo. Desenvolvam bem os pontos de vista de vocês, desde que eles estejam de uma maneira, né, como vocês estudaram na aula passada com a prof. Bruna, de uma maneira coerente, coesa, né? Faça sentido, seja lógica, né? E vocês defendam o ponto de vista de vocês, né, direitinho, muito bem sobre aquele tema, tá? É sobre isso, né, gente? É sobre isso. Mas vamos adiante que a nossa aula já está terminando. Hoje vamos terminar cedo. Bem, e aqui, né, já que a gente falou tanto sobre como argumentar, acho que é hora da gente praticar, né? Praticar essa argumentação e melhorar, né, a nossa escrita, porque ainda faltam quantos meses? A gente está em julho, faltam 4 meses para o Enem, né, esses 4 meses suficientes, né, para a gente treinar e melhorar a nossa redação. A gente vai praticar, né, os nossos textos, né, dissertativos argumentativos. E aqui eu trago mais um tema para vocês escreverem, tá? Lembrando que sempre vem essa pergunta, gente. Quem não escreveu ainda, tá, os temas que a gente passou antes, nas aulas anteriores, pode mandar para o nosso e-mail, que nós vamos um dia... Ai, que horror, gente. Fiquem tranquilos, todo mundo vai ser respondido. A gente está semanas prometendo para vocês que a gente vai mandar os textos que vocês mandaram para nós, a gente vai mandar a correção e a gente vai mandando. A gente está mandando aos poucos, essa semana já mandei 2, tá? Corrigidos. Fiquem tranquilos que todo mundo vai ter seu textinho corrigido e bem analisadinho, tá? E que a gente, né, questões da vida a gente acaba atrasando.
Mas fiquem tranquilos que vocês vão receber as correções de vocês. Aliás, quanto mais melhor. Quanto mais cheia tiver a nossa caixa de e-mails lá, melhor. Aliás, Justo quiser subir agora, abrir também, né, para a gente ter esse momentinho de interação agora, abrir tua câmera, agora na nossa discussão. Mas eu deixo para vocês como mais um tema, que é justamente escrever um texto dissertativo argumentativo, respeitando todos os preceitos, né, conceitos que a gente estudou na nossa aula, sobre o tema, o consumo de carne como questão social, a importância de se discutir os hábitos alimentares na sociedade atual, sociedade brasileira, tá? Miguel, eu preciso escrever os temas em ordem ou posso pular alguns? Miguel, assim, a gente passou vários temas, né? Tu escreve sobre os que tu quiser. Oi, Julia. Tu escreve sobre o que tu quiser, tá? Oi, gente. Pode escolher. Nós passamos diversos. Teve um que foi sobre a questão da adoção no Brasil. Escolhe. Testes em animais. Isso, testes em animais. Ai, Né? gente, hoje eu tô horrível, horrorosa, cara de Ai, tá cansada. linda, Júlia. Tá de batom vermelho. Essa O jaqueta batom maravilhosa. vermelho é sempre, né? Mas Miguel, pode... Assim, o melhor seria escrever sobre todos os temas, né? Mas se tu quiser escolher um ou outro, não tem problema nenhum. Mas te desafia, hein? Não faz só aqueles que tu acha, isso aqui eu sei falar. A gente tem que se desafiar também, hein? Exatamente, exatamente. Não fiquem. Aliás, acho que vocês ganham mais quando vocês escrevem sobre temas que vocês têm mais dificuldade, né? Porque ali né? Porque normalmente quando a gente chegar no Enem, a gente vai se surpreender com o tema, a gente vai bater um certo medinho de escrever. Então estejam preparados para aquilo que vocês não estão preparados. Estejam preparados para não estar preparados. Guardem isso. Vanessa, sim, temos recebido teus e-mails. Até vou conferir se teus e-mails estão aqui. Tô abrindo aqui para conferir. Mas eu acho que sim. Todos estamos. Faz uns dias que eu não entro. Mas, gente, a gente vai abrir seleção, viu? Semana que vem, se vocês souberem de pessoas que fazem letras e queiram fazer parte do nosso grupo, enviem o link para a pessoa se inscrever, né? Porque a gente vai abrir seleção para corretor, para a gente dar conta. Ah, não, sim, chegou aqui, Vanessa. Sim, chegou todos aqui. vocês estão aqui os teus. Inclusive, um deles é o primeiro que está na fila de correção. Tá? Fica tranquila que brevemente vocês serão enviadinhos, tá? A correção deles, bem bonitinho. Aqui eu trouxe alguns textos explicativos, a coletânea de textos explicativos para vocês sobre esse tema aqui, do consumo de carne. Né? Eu tenho essa chartzinha aqui, que é né, a galinha, o porco e a vaquinha, falando no telefone. Alô, é da casa da Princesa Isabel? É que a gente estava precisando de uma nova lei áurea por aqui. Né? Uma boa intertextualidade, né? Porque aqui a gente está relacionando com a aula de história, né? A aprovação da Lei Áurea no Brasil, né? Que determinou a abolição da escravidão lá no século XIX, né? Das pessoas negras, né? Que foi feita pela Princesa Isabel, assinada pela Princesa Isabel. E aqui a gente está falando sobre a abolição da escravidão dos animais, né? Para servir que servem, né? De alimento para todas as pessoas, né? Então, aqui isso que vocês devem discutir nesse texto. E aqui um texto que foi publicado numa revista, tá? Que aí vocês podem ler depois, que nós vamos disponibilizar essa coletânea de textos explicativos lá na pasta do Drive. Vou organizar melhor depois para vocês direitinho. Bem, então ficamos por aqui, mas agora, como a gente ainda tem 10 minutos, abrimos para as dúvidas. Eu e a Prof. Júlia estamos abertos para todas as dúvidas, todas as angústias, tudo que vocês estão sentindo por conta dessa aula, né, em relação a algum conteúdo, coisas que a gente viu hoje, a gente viu antes, coisas que vocês ainda não sabem, sobre os textos de vocês. Fiquem à vontade para perguntar. Eu vou pegar minha aguinha, agora que eu vi a Júlia pegando minha aguinha. Falei tanto hoje. Muito bem. Com a garganta Isso aí. seca. Tô com a aguinha e tô com um matezinho, mas acabou a água. Adoro tomar mate. Rodrigo, obrigado a ti por ter vindo à aula. Obrigado a vocês que mandaram os textos corrigidos, os textos escritos. Né? A gente que agradece, a gente ama dar aula para vocês. O que vocês estão achando? Quais têm sido assim
as dificuldades de vocês? Vocês já conseguem notar qual é a parte do texto que vocês dão uma travada? Aquelas partes que vocês ainda ficam, sabe? Tentando e não vai. Ó, o Bruno fez uma pergunta interessante. Tu queres responder, Bernardo? Posso responder. Ou tu prefere, Ju? Tanto faz. Fala tu, porque eu já falei bastante hoje. Tá. Ó, só rapidinho, ó, o Rodrigo é pensar nos argumentos. Então, depois dessa aula, acho que vai melhorar nesse ponto, né? A Ellen falou que é a conclusão. Eu também acho. A conclusão é mais chatinha, né? Mas respondendo ao Bruno, sim, a proposta de intervenção é lá na conclusão, tá? Por quê? Porque nos desenvolvimentos a gente tem o objetivo de defender o nosso argumento. Se a gente ainda for, né, colocar mais outra coisa, que é tentar resolver ele ali, vai ficar muita coisa para pouca linha, para pouco espaço. Então, seguindo essa ordem de introdução, apresentar o tema, D1, desenvolver o argumento 1, né, defender o argumento 1, D2, defender o argumento 2, sobra ali toda a conclusão para que tu faça essa proposta, tá? Então, eu aconselho que sempre coloque a proposta de intervenção na conclusão, porque ela tem justamente o espaço para isso, ela serve para isso, né? Para encerrar o teu texto e para trazer essa proposta de solução ou de amenização desse problema. Então, sim, tá? Proposta de intervenção lá na conclusão, teu último parágrafo, porque durante o texto tu tens que defender os teus argumentos, né? Exatamente. Inclusive, tá? Por exemplo, se vocês não colocarem a proposta de. O que tem que constar no texto de vocês, o que é avaliado, é a presença da proposta de intervenção. Né? E como a prof. Júlia falou, é o parágrafo final, né? A conclusão é onde ela deve estar, é o melhor lugar para vocês desenvolverem isso, é o espaço que é específico para ela, mas não é obrigatório, tá? Necessariamente obrigatório que ela esteja lá. Eu já li redações que foi feita a proposta de intervenção no segundo e no terceiro parágrafo, ao final de cada um dos desenvolvimentos, e lá na conclusão só se fazia uma retomada do tema, tá? Inclusive redações nota 1000. Eu não recomendo que vocês sigam por esse caminho, porque ele é mais difícil, né? E vocês tem a questão do espaço no texto, né? Tem gente que escreve com letra maior, letra menor, mas né, vocês perdem linhas escrevendo coisas que vocês têm um espaço destinado para isso lá no final, né? Então, não tem porquê. Ali naqueles parágrafos do meio, foquem no desenvolvimento mesmo, não fiquem fazendo a intervenção, porque a intervenção já vem junto com a conclusão. É o único lugar assim, que eu acho que não encaixaria mesmo a proposta de intervenção na introdução, né? Por motivos óbvios. Ah, não, jamais. Mas eu prefiro seguir a ordem, sabe? Para ter maior certeza de que tá tudo no seu lugarzinho. Eu acho que é melhor mesmo. Exatamente. Proposta de intervenção na conclusão. Outra vez, quando eu vou começar a escrever o segundo. Às vezes eu também tinha esse problema no segundo argumento. Por exemplo, às vezes a gente tem uma ideia, a gente está super inspirado no começo, mas depois vem, o que eu vou falar mais sobre isso? E a gente vai cansando também, né? A gente cansa, porque cansa, né? Ainda mais o Enem e tudo que a gente tem que fazer junto. Mas o que me ajuda justamente nessa questão, na hora de escrever o segundo argumento, é trazer uma citação, né? Buscar essas estratégias. É por isso que a gente apresentou essas estratégias da aula de hoje, né? É de uma maneira que fique mais fácil desenvolver esses dois argumentos, né? E para mim, a imbatível é quando bate essa indecisão, apresentar o intertexto, né? E explicar o porquê que aquele intertexto se encaixa com aquela temática. Interessante, então, verdade. Para mim, os intertextos sempre me salvam. Eu amo, não sei o que seria de mim sem os intertextos. Minhas músicas, meus livros, minhas séries. Coisa boa. É a melhor parte, né? Eu tô falando disso, mas no meu Enem, eu citei filosofia, né? Hoje eu sou totalmente defensora da música, da série, mas no meu Enem, eu citei filosofia. Augusto Cury, né? Não, também não. Augusto Cury é psicólogo, né? Foi Kant, foi aquela dos. Tá depois eu bem, vim até a tatuar. Eu tatuei a expressão, porque eu amo essa expressão, que é a sapere aude, né? Ouse buscar conhecimento, ouse saber. Eu acho bem impactante. Adoro. E tem isso, né? Se vocês buscam esses intertextos mais, né, intelectuais, assim, filosofia, sociologia, psicanálise,
né, causa impacto, né, para o corretor que está lendo. Nossa, ele sabe. Mas tem uns que estão muito batidos, né? Isso sim. Cita Bauman tá muito batido. Todo mundo cita Bauman. É sem acento, tá, Miguel? O e-mail é sem acento. Sempre sem acento. Não vai. Não vai coisa também. Ah, tá, é que tá ali. Não, é sem. E não vai. Ai, tá tudo errado, gente. Tá tudo errado. Eu vou passar o É e-mail de que hoje foi verdade uma para. loucura, gente. Hoje foi uma loucura. Porque não era o Bernardo, né? Tudo mais. Mas não tem cedilha também. É Redacal. Isso. Vou passar aqui o e-mail direitinho. Redacaldesafio 2020@gmail.com. Tá ali Isso aí, Luísa. Perfeito. Maravilhosa. Se alguém vier falar, uma coisa tu boa. só vê série, tu fala, eu tô vendo série pra botar na redação. Com licença, me respeita. Isso mesmo. Com certeza. Com certeza. Sem sombra de dúvidas. Vitória. Aí, vamos ler, né? Tô no segundo do médio. Vocês acham que seria importante fazer o Enem como treineira? Total. Eu fiz no primeiro ano, fiz no segundo. No segundo ano, eu sempre falo, né, que eu fui assim, ó, na força do ódio, porque eu não queria ir. Tava com preguiça e meu pai, tu vai. Aí eu fui, né? Fiz no primeiro, fiz no segundo e aí no terceiro, porque o Enem é também um preparo físico, gente. Não é só o preparo, eu sempre falo assim, não é só o preparo, eu sei fazer redação, eu sei matemática, eu sei o conteúdo. É também uma questão de preparo físico, de tu ter dormido bem, de tu ter comido bem, de tu saber o tempo que tu precisa para fazer aquela prova e conseguir fazer ela naquele tempo. Então eu acho que quando tu faz ela no primeiro, no segundo ano, tu toma um baque, assim, sabe? E aí tu percebe o que tu precisa melhorar para o próximo ano. Eu acho que sim. A gente já chega, assim, bem preparadinho, né? E muito mais tranquilo a gente chega na hora de fazer o Enem no outro ano, né? Se a gente já fez no segundo ano, no primeiro ano como treineiro. Eu também fiz. Eu não cheguei a fazer no primeiro, eu fiz só no segundo, né? Até me irritei depois no segundo Enem que eu fiz, né? Porque eu tirei uma nota até menor na redação do que a nota que eu tirei no Enem que eu fiz como treineiro. Mas essas coisas acontecem, né, gente? O tema muda, né? Aí muda também o conhecimento. Eu fui aumentando. No primeiro foi mais baixo, no segundo aumentou e no terceiro aumentou, graças a Deus. Senão eu ia ficar triste. Mas façam, gente, sério mesmo, façam. E façam o PAV, né? Não preciso nem falar nada. Façam o PAV, pelo amor de Deus. O PAV é um beijo, né, gente? O PAV é uma maravilha. Se vocês têm a oportunidade de fazer o PAV, façam. Né? Se vocês são de Pelotas, 3 provas. Perfeito, 3 provas. Perfeito. Conteúdo do ano, né? Concorrência é bem menor. Gente. Exatamente. Imagina, o Enem tu concorre com todo o Brasil. O PAV desse ano? Olha, recém foi feito de 2020, né? Não, mas foi a terceira etapa, né? A primeira e a segunda ainda nem foi. Pois é. Eu nem sei se tem data para a primeira e para a segunda etapa. Eu acho que não está marcado. Eu acho que não. Mas eu não tenho certeza, Miguel.